Há algo acontecendo agora, bem perto de você, e talvez você nem tenha percebido. Sempre que uma bênção está prestes a alcançar a sua vida, algo começa a se mover no mundo espiritual para tentar impedir. E o mais inquietante é que o inimigo percebe antes mesmo de você que Deus está prestes a liberar favor sobre a sua história. É por isso que nos próximos minutos você vai descobrir 5 atitudes que o inimigo tenta colocar no seu caminho quando sabe que você está prestes a receber uma bênção. E o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você entende o que tem acontecido nos bastidores da sua vida nos últimos dias. Muita gente imagina que o inimigo age apenas quando a vida está arruinada, quando a pessoa já está em queda. Mas, na verdade, existem batalhas espirituais acontecendo justamente quando você começa a avançar, quando porta começa a se abrir, quando respostas começam a chegar. E é nesse momento que o adversário aciona suas manobras mais sutis. Porque ele não quer impedir apenas o milagre, ele quer atacar a sua fé antes do milagre acontecer. E talvez você tenha sentido isso recentemente. Um desânimo estranho do nada, uma confusão inesperada, uma dúvida que apareceu bem quando você estava decidido a confiar em Deus. E enquanto tudo isso parece natural, há muito mais escondido. O inimigo percebe quando algo está prestes a florescer na sua vida e ele tenta cortar a semente antes de ela criar raízes. Mas existe algo que quase ninguém comenta. Quando o inimigo tenta bloquear uma bênção, ele nunca faz isso de forma óbvia. Pelo contrário, ele tenta te convencer de que nada de especial está acontecendo, justamente para que você não perceba o que está sendo preparado para você. E é aí que muita gente desiste, achando que o silêncio de Deus é abandono, quando, na verdade, pode ser um sinal de que Deus já está movendo algo muito grande ao seu favor. Por isso, o que eu quero fazer aqui é te ajudar a enxergar aquilo que o inimigo tenta esconder. Te mostrar como ele age quando sabe que uma bênção está chegando e, principalmente, como você deve reagir. Porque entender isso pode te impedir de entregar a vitória antes mesmo de recebê-la. Uma das primeiras estratégias do inimigo, quando percebe que você está prestes a entrar numa nova fase, é provocar distrações, pequenas situações que quebram sua concentração espiritual. Você começa o dia firme, decidido a buscar a Deus, mas coisas completamente inesperadas aparecem no seu caminho e roubam seu foco. Às vezes, não é algo grande, mas é constante, como se tudo que você tentasse fazer para se aproximar de Deus se tornasse mais difícil justamente agora. E sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se conseguir roubar o seu foco, ele rouba sua sensibilidade espiritual. Você deixa de perceber o que Deus está dizendo, deixa de sentir a direção do Espírito, deixa de acreditar que Ele ainda está movendo algo. É como se tudo ficasse embaçado. Você percebe a luta, mas não percebe o propósito da luta. E existe uma razão espiritual para isso. Toda bênção exige preparo, mas o inimigo tenta convencer você de que esse preparo não vale a pena. Ele quer que você perca a paciência, que questione, que pare exatamente na porta. Por isso, ele não tenta atacar de uma vez. Ele provoca desgaste. Ele sabe que pessoas cansadas tomam decisões precipitadas. Se você olhar com sinceridade para seus últimos dias, talvez perceba sinais que não parecem coincidência. Pessoas que ressurgiram do nada, preocupações que você já tinha vencido voltaram, ansiedade sem explicação. Isso não é aleatório. Isso costuma aparecer quando o inimigo percebe que há algo de Deus se aproximando. Ele tenta fazer você acreditar que nada vai mudar, quando na verdade já começou a mudar. Se isso fizer sentido para você, comenta aí. Eu não vou desistir antes da bênção chegar. Quero ler nos comentários para saber que você recebeu essa palavra. Outra atitude do inimigo, quando sabe que Deus está prestes a mover algo poderoso, é tentar despertar dúvidas que você já tinha vencido. De repente, pensamentos que pareciam superados voltam a visitar sua mente.
Até parece estranho, porque tudo estava indo bem, e justamente quando você decide confiar, vem aquela voz dizendo que nada vai funcionar, que nada vai mudar, que você não merece. Não é sem motivo. Quanto mais perto da bênção você está, mais o inimigo tenta convencer você de que ela não existe. Ele sabe que não pode impedir o que Deus decidiu fazer. Então, tenta fazer você desistir. A arma dele não é impedir o milagre, mas impedir você de acreditar nele. E por isso muitos sentimentos confusos surgem exatamente quando a resposta está mais próxima. É o último ataque antes da porta se abrir. Talvez você já tenha vivido algo assim, uma fase de paz, seguida por um ataque que não faz sentido. E você chegou a pensar, por que logo agora? E é justamente essa pergunta que o inimigo quer provocar. Por que agora? Porque quando você questiona, você hesita. E quando você hesita, você perde força para continuar. Ele sabe que abalar a sua confiança pode atrasar o cumprimento de uma promessa. E essa é uma das estratégias mais antigas desde o Éden, distorcer o que Deus disse. Inclusive, algumas das dúvidas mais perigosas começam pequenas, quase imperceptíveis. Você começa a duvidar do seu valor, do seu propósito, do amor de Deus por você. E essa instabilidade emocional pode te levar para longe daquilo que Deus está colocando no seu caminho. E aqui está algo importante. Quando o ataque vem antes da vitória, ele nunca parece um ataque. Parece apenas vida normal. E talvez você esteja justamente nessa fase agora. Algo está sendo preparado, mas você está lutando contra pensamentos estranhos, dúvidas repentinas e medos que não combinam com o que Deus tem dito a você. Guarde isso. Quando a batalha aumenta de repente, é porque a bênção está mais próxima do que você imagina. Existe outro movimento do inimigo que quase ninguém percebe. Ele tenta usar pessoas próximas para enfraquecer sua confiança. E muitas vezes, essas pessoas nem percebem que estão sendo usadas espiritualmente. Uma opinião negativa, uma palavra desanimadora, uma crítica no momento errado. São pequenas setas que tentam atingir seu ânimo. É impressionante como justamente quando você decide obedecer a Deus, aparece alguém com um argumento para fazer você desistir. Isso não significa que a pessoa é ruim, mas que o inimigo tenta usar qualquer brecha para enfraquecer sua fé. Por isso, em momentos de avanço espiritual, a vigilância deve ser maior, especialmente com quem você compartilha seus planos. Quando Deus começa a mover algo novo, nem todo mundo entende. Alguns acham exagero, outros acham desnecessário, outros vão achar que não é o momento. Mas nem sempre se trata de opinião humana. Muitas vezes há uma oposição espiritual por trás. E se você não estiver atento, pode acabar deixando de obedecer aquilo que Deus já colocou no seu coração. E existe um detalhe importante. Quando o inimigo sabe que você está prestes a ser abençoado, ele tenta criar conflitos. Conflitos familiares, conflitos emocionais, conflitos internos, porque ele sabe que quando você está dividido, você perde clareza. E quando perde clareza, você perde direção. Se você perceber que algumas pessoas começaram a se distanciar ou a te criticar justo agora, não se desespere. Em muitos casos, isso é apenas sinal de que você está indo para onde Deus quer e que o inimigo está tentando te parar antes. Quando ele percebe que vai perder, ele tenta atacar aquilo que você mais valoriza. Há um ponto muito sério que poucos falam. Quando a bênção está perto, o inimigo tenta alimentar sentimentos antigos que você pensou que já tinha vencido. Insegurança que você achava superada. Medos que já não faziam parte da sua vida. Pensamentos que pareciam enterrados. Isso costuma acontecer porque o inimigo procura brechas que já funcionaram antes. Se ele percebe que um medo te paralisou no passado, tentará usar o mesmo medo para impedir você de seguir agora. Talvez você esteja passando exatamente por isso. De repente, um sentimento pesado voltou sem explicação lógica. Você olha para sua vida e não entende por que algo que antes não te abalava, agora está tirando sua paz. Isso acontece porque, quando a bênção está próxima,
O inimigo tenta te fazer olhar mais para suas limitações do que para o que Deus está preparando. E existe algo ainda mais profundo. Às vezes, você começa a acreditar que não está pronto, que não merece, que Deus poderia escolher outra pessoa. E essa sensação acontece porque existe resistência espiritual. Toda promessa gera resistência quando está prestes a se manifestar. O inimigo tenta te convencer de que aquilo que Deus planejou não é para você. Eu já vi muitas pessoas desistirem quando estavam muito perto da resposta. Elas acharam que tinham voltado para o ponto de partida, quando na verdade estavam no ponto de chegada. Esse é o truque mais repetido do inimigo, te fazer acreditar que está andando para trás, quando está, na verdade, a um passo de receber. Se algo está tentando fazer você desistir exatamente agora, considere isso como um sinal, não de que acabou, mas de que está perto, porque o inimigo não luta contra aquilo que Deus não vai fazer. Ele só luta quando sabe que Deus está prestes a cumprir. Outra coisa que acontece perto da bênção é um silêncio profundo. Parece que Deus parou de falar, parece que nada mais faz sentido, parece que você perdeu o caminho. E é curioso, porque quando o inimigo percebe que você está perto, ele tenta usar o silêncio como arma para te convencer de que Deus se afastou. Mas você precisa entender algo. Silêncio não significa ausência, muitas vezes significa construção. O inimigo sabe que o ser humano se desespera no silêncio. Ele sabe que quando você não sente nada, quando você não entende nada, quando você não ouve nada, você começa a imaginar 1000 coisas. E nesse momento, ele tenta colocar pensamentos de fracasso, pensamentos de desânimo, pensamentos de desistência. E talvez seja justamente esse o processo que você está vivendo agora. As coisas começaram a ficar estranhas e você não sabe explicar exatamente por quê. Você sente que algo está mudando, mas não consegue ver o que é. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está em ação. Quando a bênção está a caminho, o inimigo tenta te convencer de que você está sozinho. Mas aqui vai algo que talvez responda uma pergunta que você carrega há muito tempo. O silêncio de Deus muitas vezes acontece quando Ele está preparando você para receber aquilo que pediu. Se Ele falasse agora, talvez você não entendesse. Se Ele mostrasse agora, talvez você não suportasse. Às vezes, Ele fica em silêncio para te fortalecer primeiro. E enquanto isso acontece, o inimigo tenta te convencer de que nada está sendo feito. Mas a verdade é outra. Quando nada parece estar acontecendo, às vezes é exatamente quando tudo começou. Outro movimento muito comum quando a bênção está chegando é o peso espiritual repentino. Você acorda mais cansado, fica emocionalmente sensível, se irrita com facilidade, sente como se tivesse algo travando a sua vida. E sabe o que é curioso? Esse peso quase sempre aparece depois de dias em que você estava firme, confiante e animado com o que Deus ia fazer. É como se a atmosfera mudasse repentinamente. O inimigo sabe reconhecer quando uma porta está se abrindo e ele tenta fazer você acreditar que essa mudança de clima significa algo negativo. Mas, na verdade, muitas vezes isso acontece porque existe movimentação espiritual acontecendo. Quando Deus quer liberar algo, o inimigo tenta criar interferência, ruído, peso emocional. E talvez você esteja sentindo exatamente isso. Uma exaustão estranha, vontade de ficar isolado, um cansaço que não tem explicação física. Isso é mais comum em momentos de transição espiritual. O inimigo tenta esgotar você antes que o milagre chegue, porque ele sabe que bênção exige energia emocional e espiritual para ser vivida. Se você olhar para trás, talvez perceba que os momentos mais importantes da sua vida também foram os mais desafiadores. Antes da cura, houve dor. Antes da resposta, houve dúvida. Antes da vitória, houve luta. Nunca foi fácil chegar onde Deus queria te levar, justamente porque existe uma guerra espiritual tentando impedir. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. Quanto maior o peso, maior costuma ser o propósito que vem depois. Nada é desperdiçado no reino de Deus.
Até aquilo que te cansa agora vai ser usado como força mais à frente. Existe outra estratégia sutil. O inimigo tenta fazer você acreditar que aquilo que Deus prometeu está demorando demais, como se o tempo fosse prova de que nada vai acontecer. Ele tenta transformar a espera em frustração. E quando isso acontece, você começa a pensar que talvez tenha entendido errado, que talvez Deus mudou de ideia, ou que talvez aquela promessa fosse só coisa da sua cabeça. Mas você precisa lembrar que toda promessa carrega um tempo de preparo. Quando Deus promete, Ele trabalha por dentro antes de trabalhar por fora. O inimigo tenta te convencer de que demora é abandono, mas muitas vezes é exatamente o contrário. Deus está preparando o ambiente, os relacionamentos, as pessoas e você. E aí surge um sentimento perigoso, vontade de acelerar, vontade de resolver sozinho, vontade de tomar decisão impulsiva. O inimigo sabe que a precipitação pode levar você para longe da direção de Deus. Por isso, quando ele percebe que vai perder, tenta fazer você agir sem ouvir. Mas olha o que geralmente acontece. Quando você está prestes a ser abençoado, surge justamente a sensação de que Deus está demorando. Essa sensação faz parte do ataque. O inimigo tenta transformar a expectativa em ansiedade, porque ele sabe que ansiedade tira o foco da fé. Se você está nesse ponto, guarde uma coisa. Demora não significa distância, significa processo. E se existe processo, existe preparo. E onde existe preparo, existe promessa prestes a ser cumprida. Uma outra coisa que quase ninguém percebe é que quando você está bem perto da bênção, o inimigo tenta despertar comparação. Ele faz você olhar para a vida das outras pessoas e pensar que Deus abençoa todo mundo, menos você. E de forma silenciosa, essa comparação rouba sua alegria e seu senso de propósito. A comparação faz você acreditar que está atrasado, quando na verdade você está exatamente no tempo certo. Esse sentimento pode vir através das redes sociais, conversas, notícias ou até lembranças de outras pessoas que parecem ter chegado primeiro. Mas entenda algo, cada processo é único. O inimigo sabe que se consegue fazer você se sentir inferior, consegue enfraquecer sua fé sobre o que Deus está fazendo na sua história. E existe um detalhe importante. Quando você se compara, você diminui tudo que Deus já te entregou. Você olha para a promessa do outro e esquece da promessa que está sobre você. O inimigo quer que você pense que Deus se esqueceu, quando na verdade Ele está trabalhando algo exclusivo, individual e intencional na sua vida. E talvez sem perceber, você até já se perguntou: por que comigo demora mais? Ou por que para mim é tão difícil? Ou até porque eu ainda não vivi aquilo que todo mundo viveu? Essa pergunta é familiar para muita gente que está prestes a receber algo grande, porque o inimigo tenta transformar processo em frustração. Quando você perceber esse sentimento vindo, respira e lembra: Deus não trabalha por comparação, Ele trabalha por propósito. E o propósito dele nunca está atrasado. Outro movimento que acontece quando a bênção está chegando é que o inimigo tenta bagunçar seu emocional. Não apenas com tristeza, mas com irritação, impaciência, ansiedade, conflitos internos. Ele tenta acelerar pensamentos, criar desgaste mental, te fazer sentir sem forças. Porque ele sabe que quando sua mente está cansada, você não enxerga direito aquilo que Deus está fazendo. E observe um padrão. Isso sempre acontece depois de dias onde tudo estava indo bem. Parece que a luta surge do nada, como se o clima espiritual tivesse mudado de repente. E muita gente pensa que é apenas uma fase ruim, mas, muitas vezes, é um ataque espiritual querendo te desestabilizar antes do cumprimento. Quando você começa a perceber mudanças no comportamento, mudanças nas emoções e principalmente mudanças no seu ânimo espiritual, não ignore. Esses sinais podem ser evidências de que algo está chegando. O inimigo nunca luta por algo pequeno. Ele luta quando sabe que algo grande está vindo. Se você está vivendo uma mistura estranha de cansaço, sentimentos confusos e vontade de desistir,
olha para isso com outros olhos. Pode ser justamente o indício de que Deus está preparando uma virada importante na sua história. Toda grande transformação costuma vir acompanhada de uma batalha intensa. E se essa palavra está fazendo sentido para você, aproveita e deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para continuar recebendo mensagens como essa. Porque tem muita coisa que ainda vamos conversar por aqui e eu não quero que você perca. Existe um ataque que costuma acontecer quando já está muito perto. O inimigo tenta fazer você reinterpretar tudo que viveu até aqui como se nada tivesse valor, como se tudo tivesse sido em vão. Ele tenta fazer você olhar para o seu passado e enxergar apenas as quedas, os erros, os arrependimentos. Ele quer apagar todas as pequenas vitórias que Deus construiu em você ao longo do caminho. E quando essa sensação aparece, muita gente começa a pensar: será que eu realmente mudei? E se eu estiver voltando a ser quem eu era, será que Deus ainda pode me usar? Essas perguntas não são apenas emoções passando. Muitas vezes são sementes colocadas na mente exatamente quando a bênção está prestes a se manifestar. Mas algo precisa ficar claro. Tudo o que Deus fez em você até agora faz parte da bênção que Ele está preparando. Cada lágrima, cada decisão, cada porta fechada, cada recomeço, nada foi à toa. Você não está voltando para trás, você está sendo empurrado para o que Deus preparou. Por isso, o ataque está aumentando. O inimigo tenta atacar sua memória espiritual porque sabe que se você esquecer onde Deus já te sustentou, você perde a confiança para dar o próximo passo. Ele quer apagar a história que Deus escreveu, para impedir a história que Deus ainda vai escrever. Então guarda isso no coração. Se você está revivendo lembranças difíceis ou sentimentos antigos agora, lembra de tudo o que Deus já te tirou. Isso não é retrocesso, é exatamente o oposto. A prova de que Deus já fez está sinalizando que Ele está prestes a fazer outra vez, mas maior. E existe uma última coisa que acontece quando Deus está prestes a te abençoar. O inimigo tenta convencer você de que não vale a pena continuar. Ele tenta desgastar tanto o seu coração que você perde a expectativa. Porque se ele conseguir te fazer desistir antes, ele nem precisa impedir o milagre. Ele só precisa impedir você de crer nele. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Cansado, exausto, com vontade de entregar tudo, achando que nada muda, que tudo demora, que Deus está distante, mas respira um pouco e olha em volta. Tudo isso que você está sentindo pode não ser prova de que Deus está longe, mas sim de que a bênção está perto. O inimigo só luta quando está prestes a perder. Se você observar, todos esses sinais têm um objetivo: fazer você parar. Parar de acreditar, parar de tentar, parar de orar. Ele sabe que se você continuar, a promessa se cumpre. Se você insistir, Deus libera. Se você permanecer firme, a vitória vem. Por isso a luta aumenta. Mas existe uma verdade que eu quero que você guarde, mesmo se agora estiver doendo. Deus nunca prepara algo pequeno. Sempre que existe muita resistência, existe muito propósito. Sempre que o inimigo está agindo muito, é porque Deus já está movendo algo que ele não consegue impedir. Então continua acreditando, continua caminhando, continua confiando, porque aquilo que Deus preparou já começou, mesmo que você ainda não consiga ver. E quando chegar, você vai entender que cada lágrima, cada luta, cada silêncio e cada batalha fez sentido. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina.